Então, boa noite, pessoal. Muito obrigada, Gisele, pelo convite, né, pelas palavras também. É sempre uma alegria poder falar desse tema, né? Tão caro a mim, tão caro ao meu esposo, né? A Ramone, como idealizadores do Imago Dei. Acho que já falou bastante, né? Acerca da nossa história. Então, nós começamos a estudar a teologia do corpo, eu e o Vinícius, meu esposo, no ano de 2012. Né? Já se vão aí 9 anos nesses estudos. E ao longo desse tempo tivemos a graça de nos aprofundarmos nesses ensinamentos, seja aqui no Brasil, seja, como você mencionou, como alunos do Theology of the Body Institute, lá na Filadélfia. E realmente uma grande graça, né, poder tocar esse tema que se faz tão necessário nos dias de hoje, né, num mundo em que nós vamos perdendo muitas vezes o sentido das coisas, o sentido da vida, a compreensão acerca da verdade sobre o que significa ser humano, um ensinamento que é um grande tesouro que São João Paulo II nos deixou. Então, não sei quem de vocês aqui, né? Inclusive, quem puder abrir as câmeras, né? É sempre bom falar de pessoas, falar de teologia do corpo, então ver os rostos, pelo menos. Mas um ensinamento que São João Paulo II nos deixou e que hoje, nas palavras do biógrafo dele, o George Weigel, é uma bomba relógio, prestes a explodir a qualquer momento deste século XXI como uma resposta à contra-revolução sexual. Para aqueles que já tiveram algum contato com a teologia do corpo, sabem que é um negócio meio viciante. Né? A gente começa a estudar e quer mais, e quer mais, e quer mais, e quer se aprofundar, porque é algo que fala da gente, que fala do nosso coração, que fala daquilo que nós experimentamos enquanto homens, mulheres, solteiros, casados, celibatários, enfim, enquanto católicos, né? Enquanto pessoas humanas. Então, nós começamos esse estudo lá atrás. Em 2018, tivemos a graça de traduzir 2 livros do Christopher West, que foi Teologia do Corpo para Iniciantes e O Encher Estes Corações, e de trazê-lo para o evento Decor Brasília, né? Foi um simpósio de Teologia do Corpo. Em 2019, repetimos o simpósio na sua segunda edição, e aí, como a Gisele bem colocou, né, essa necessidade de expandirmos estes estudos, esta propagação da teologia do corpo. Então, agora, no dia 1º de outubro, início do mês de São João Paulo II, dia de Santa Teresinha do Menino Jesus, início padroeira das missões, nós lançamos este Centro de Estudos Imago Dei, com o intuito mesmo de propagar a teologia do corpo, seja aqui em Brasília, seja ao redor do nosso país, né, onde Deus desejar nos mandar. Então, muito obrigada, né, pelo convite, pela presença de cada um de vocês aqui. Vamos falar um pouco sobre este tema para vocês especificamente, enquanto catequistas, paroquianos, várias turmas de crisma, né? O que isso fala ao coração? Só antes acho que a Gisele colocou aqui, teremos algum tempo para perguntas ao final, e tem no chat aí também um formulário em que vocês podem enviar perguntas anonimamente, né? São temas que muitas vezes tocam coisas profundas da nossa história, que às vezes nós temos dificuldade, vergonha, seja o que for, para perguntar, então fiquem bem à vontade. Eu não gostaria que vocês saíssem daqui com dúvidas, porque de fato é uma oportunidade para nós falarmos abertamente sobre esses temas. Começo, né, falando teologia e corpo. Pode parecer algo um pouco estranho, né, para quem nunca ouviu falar, porque na nossa mentalidade de hoje a gente consegue entender que teologia é o estudo de Deus, mas muitas vezes quando nós pensamos na realidade do corpo, nós pensamos como algo ruim, algo que nos traz sensações, tem desejos que operam nesse corpo e que muitas vezes até pode nos afastar de Deus. Então, pensar em teologia e corpo na mesma frase talvez não seja tão simples assim. E o que São João Paulo II quer fazer é exatamente nos ensinar que o corpo tem tudo a ver com a teologia. Na verdade, o nosso corpo é uma expressão daquilo que é o plano de Deus para nós. Queria fazer uma pergunta, né? Para quem está aí com a câmera aberta, balança a cabeça. Quem não tiver, coloca aí no chat. Você se considera um pecador? Nossa, mas você já começa assim, né? Já
Vejo algumas cabeças balançando aqui. Acredito que a resposta de todo mundo seja sim, né? Infelizmente, sim, me considero um pecador. Mas por que que isso é ruim? Por que que ser pecador é ruim? Porque a gente fala, né, a cara assim, eu sou um pecador, né? Poxa vida, não queria ser. Por que que o pecado é tão ruim? Aliás, para ir mais a fundo, o que que é o pecado? E aí vocês vão entender onde eu quero chegar e o que isso tem a ver com a teologia do corpo. O que que é o pecado? Vocês estão aí na turma de Crisma, prestes a receber o sacramento, né? Então tem que estar afiada essa resposta. Mas vocês concordam comigo que não é tão simples conceituar? Muitas vezes, se a gente for pensar no que é o pecado, nós poderíamos pensar assim, é uma mancha, tem ali algo branco e está manchado, está sujo ali em cima. O pecado é uma coisa que existe ali, que manchou, que sujou o nosso coração, vamos pensar assim. Mas a doutrina da igreja vai nos ensinar que o pecado, na realidade, não é alguma coisa. O pecado, na realidade, é uma ausência. O pecado é uma carência, é uma falta de algo que deveria estar ali. Nós poderíamos imaginar assim, uma parede branca, né? Pensa essa parede aqui atrás, embora não seja branquinha, mas em vez de pensar o pecado como uma mancha nessa parede, pensemos nessa parede faltando um tijolo. É a carência de algo que deveria estar ali. Uma carência que nós, ao longo da nossa história, ao longo da nossa vida, conscientemente ou não, sabendo do conceito de pecado ou não, vivendo uma fé católica ou não, experimentamos. Todos nós experimentamos um certo vazio, um certo buraco no nosso coração. Parece que falta alguma coisa. E isso é exatamente a consequência do pecado, desde lá do pecado original até os nossos pecados pessoais. E aí, qual que é o problema? Se falta algo, né? Vocês ficam incomodados de ver uma parede faltando um tijolo? O que dá vontade de fazer, se fosse a parede da sua casa? Ir lá e tampar com alguma coisa. Nem que fosse com papel de parede. Nem que fosse com um reboquinho daquele bem, né, vagabundinho, só para disfarçar. É isso, em outras palavras, analogicamente, que nós fazemos ao longo da nossa vida, tentando preencher um buraco que existe em nós, causado pelo pecado original, e muitas vezes nós vamos tentando preencher esse vazio com coisas que não são capazes de preenchê-lo. E aí, daqui vem, né, as nossas faltas pessoais, os nossos pecados pessoais. Mas o que isso tudo tem a ver com a teologia do corpo? Para a gente entender o que é que falta, e mais, o que o pecado nos impede de alcançar, nós precisamos olhar para trás e olhar para frente. Quem já se perguntou por que cargas d'água eu vim ao mundo? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu existo? E qual é o sentido da minha vida? Onde que eu quero chegar? Para onde eu tenho que ir? Concordam que são perguntas que todos nós fazemos? De onde eu vim para onde eu vou? Como se diz lá em Minas, Dom Covim, Oncotô, Pancovô. Não sei se alguém é mineiro aí, mas é assim que a gente fala. Nós fazemos essas perguntas, perguntas existenciais, perguntas que assolam o nosso coração. Nós queremos entender isso. E se nós não entendermos de onde nós viemos e para onde nós estamos indo, nós corremos um sério risco de ficarmos como que encarcerados aqui nessa história, né, no nosso tempo de hoje, sem entender qual é o sentido da nossa vida, sem entender por que nós existimos, ou seja, qual que é a nossa origem, de onde que a gente veio e qual que é o sentido da nossa existência. São João Paulo II nos convida, na sua teologia do corpo, a olhar em duas direções. Para o princípio da nossa história e para o destino da nossa história. Vocês já fizeram a experiência de estar na sala de casa e aí alguém fala assim para você, fulano, né, vai lá na cozinha e pega, sei lá,
pega um copo de café e um biscoito tal para mim. E aí você chega no meio do caminho, se distrai, chega na cozinha e você se pergunta, o que é mesmo que eu vim fazer aqui? Já fizeram essa experiência? O que você faz quando você esquece? O que você foi fazer? Qual que é a nossa tendência? Concordam que para a maioria de nós, talvez, voltar lá na sala, né, para lembrar o que eu estava indo fazer? Ninguém nunca explicou isso necessariamente para a gente, mas deixa eu voltar ali para lembrar o que é mesmo que eu estava indo fazer. No meio do caminho, da sala para a cozinha, né, nós caímos, batemos a cabeça, deu uma amnésia. Essa é uma analogia muito boa para explicarmos a nossa situação hoje, a nossa história hoje. Nós saímos de um local, nós temos uma origem, nós estávamos indo para um destino, cumprir uma missão, mas no meio do caminho veio a queda. No meio do caminho nós batemos a cabeça e vivemos uma amnésia e não sabemos mais para onde nós estamos indo. Qual é o sentido da nossa vida? E o que São João Paulo II nos convida a fazer, então? Volta lá no princípio, volta lá na sala, nessa analogia, para você se lembrar, né, o que você estava indo fazer, de onde é que você veio. A nossa origem, ela explica para nós o nosso destino. Se eu não entender de onde eu vim, eu não vou entender o que o pecado original causou. Se eu não entender qual era o plano original de Deus para mim, eu não vou conseguir entender as carências, as faltas, o vazio no coração que eu experimento hoje. E se eu não entender a minha situação de hoje, eu não vou entender a necessidade que eu tenho de Cristo, a necessidade que eu tenho da redenção. Por que eu comecei perguntando se você se sente um pecador, você se considera um pecador? Porque se a resposta for não, quem não se considera um pecador não precisa de um redentor, vocês concordam? Se eu não tenho pecado, para que eu preciso de Cristo? Se eu não tenho pecado, para que eu preciso de alguém que morra na cruz para me redimir, para me libertar dos meus pecados, para me dar uma vida nova, né? E olha como isso é concreto. Como que é o nosso mundo de hoje? Relativizado, em que muitas pessoas não se consideram pecadores, né? As coisas, não, isso não é pecado, né? Isso não é pecado. E não percebem a necessidade que tem de Cristo. Não percebem a necessidade deste amor redentor de nosso Senhor. E aí ficam aqui presas na história, né? Não sabe de onde está vindo, para onde está indo, o que está fazendo, sem sentido na vida. Uma vida que é acordar, escovar os dentes, tomar café, estudar ou trabalhar, tomar banho, conversar, olhar Instagram, olhar Facebook, mexer em alguma coisa, conversar com alguém, comer, dormir, acordar, escovar os dentes, né? E essa coisa que parece que não acaba nunca e não sacia o nosso coração. Então, nós precisamos entender isso. E aqui eu chamo a atenção para a necessidade que nós temos de uma visão em 3D, né? Quero usar a analogia que o Christopher West usa no livro Encher Estes Corações. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ler, mas ele vai dizer que nós precisamos de uma visão em 3D. Como assim? Desígnio, desejo e destino. Deus tem um desígnio para nós. Deus tem um plano original para nós. Deus pensou em nós, pensou na nossa vida. Deus nos deu desejos. Todo mundo aqui experimenta desejos. Seja no âmbito do desejo mais simples, como um desejo de comer para sobreviver, um desejo de beber água. Sejam os desejos profundos que tocam o âmbito da sexualidade, da afetividade, os desejos sexuais em si. Aqui, acho que podemos falar abertamente sobre isso, né? Nós estamos falando com pessoas adultas, pessoas que caminham para uma maturidade. Então, falar de desejo, né? E aí pode parecer estranho, às vezes, se eu falar assim, nós vamos falar sobre o desejo erótico.
né? Talvez aí alguns abaixem o microfone, porque, nossa, minha mãe não pode me ver falando disso, né? Qual que é o problema desse pensamento? Quer ver? Quantos de vocês, né, quem tiver com a câmera aberta de novo, eu peço a gentileza de levantar a mão, quantos de vocês cresceram numa família católica? A maioria dos que estão aqui com a câmera aberta. Quantos de vocês que levantaram a mão numa família católica tiveram uma conversa assim, no almoço de domingo com os pais, tranquila, assim, descontraída, sobre sexo? Pode levantar a mão. Olha só. Não sei os que estão com a câmera fechada aí se foi diferente, se teve essa experiência. Vocês concordam que isso é um problema? A gente tem dificuldade de falar desse assunto. Só que é um assunto que toca todos nós. Todos nós experimentamos desejos, afetos, emoções relacionadas a esse aspecto da nossa vida. E nós temos dificuldade de falar. E aí é algo que a gente experimenta. Ninguém fala com a gente, ou quando fala é assim, não pensa nisso não, não fala disso não, isso é feio, não pensa nisso. Vou fazer um teste. Não pensem agora num elefante cor-de-rosa. Alguém me desobedeceu? E pensou no elefante cor-de-rosa? Não pensem no elefante cor-de-rosa voando. Não pensem no elefante cor-de-rosa voando com um chapeuzinho de aniversário verde com bolinhas amarelas. Em que vocês pensaram? No bendito do elefante rosa voando com um chapeuzinho verde e bolinhas amarelas. Por quê? Porque quando nós escutamos um não, né, não façam isso, isso entra no nosso coração de um jeito muito esquisito. O ser humano não foi criado para o não, assim, né? Não faça isso, parece que é uma ofensa, porque nós fomos criados para a liberdade. Então, é aquela história, né? Quando a gente vê, não sei vocês, quando eu vejo uma plaquinha, não pise a grama, né, o meu pé já levanta e tem vontade de pisar. Meu pé, minhas regras, ninguém manda em mim, por que eu não posso pisar na grama? Não dá uma coisa ruim, assim, eu quero fazer aquilo. Então, nós, apesar de não termos esta conversa muitas vezes, não falarmos desse assunto da nossa afetividade, da nossa sexualidade com tranquilidade dentro das nossas casas, nós experimentamos esses desejos, nós experimentamos essas emoções, nós experimentamos sensações que vêm deste âmbito da afetividade, da sexualidade. E aí é o elefante cor-de-rosa, porque se a gente não escuta falar, mas né, não entende o que é, ninguém nos explica, mas a gente está sentindo, a gente vai tentar buscar explicação em algum lugar. E muitas vezes uma explicação em lugares que não vão nos dar a verdade acerca disso, acerca do nosso corpo, acerca da nossa sexualidade, acerca dos nossos afetos, dos nossos relacionamentos. E aí São João Paulo II vem, né, com esse grande presente para a igreja, que é a teologia do corpo. Ele vai olhar para os jovens, para os casais, para as pessoas que ele acompanhava ali enquanto sacerdote, para os seus amigos, para a sua própria experiência de vida, e vai falar, é preciso tocar nesse assunto. É preciso falar dessas coisas, porque isso fala do coração humano. Quando eu falo da visão 3D, é porque Deus nos deu um desígnio, Deus nos criou com um propósito, ou com um desígnio, desenhou as coisas de uma maneira específica, nos deu estes desejos por uma razão específica e nos deu um destino, nos criou para algo específico também. Vocês já fizeram, não sei se hoje ainda existe tão facilmente, mas já viram aqueles estereogramas de terceira dimensão, que você pega um papelzinho, aí você fica chegando perto do olho, assim, para ver se enxerga uma imagem escondida ali nos rabiscos? Né? É preciso um certo esforço. Quem nunca viu, quiser procurar depois, né? Imagens em 3D. É preciso um certo esforço, é preciso mudar o foco, é preciso educar o olhar para que você consiga ver numa terceira dimensão. Essa terceira dimensão que nos mostra que os nossos desejos e o nosso destino
têm uma história, estão relacionados ao plano de amor por nós. E esse plano de amor está inscrito exatamente no nosso corpo, masculino e feminino. O nosso corpo, a nossa sexualidade, não é um mero atributo, não é uma coisa por acaso, não é uma coisa secundária, muito pelo contrário. A nossa sexualidade, o nosso corpo falam daquilo que nós somos enquanto pessoas. Existe um desígnio de Deus inscrito no nosso corpo, existe um destino que Deus nos deu inscrito no nosso corpo, por isso que é tão sagrado. E aí a gente pode entender como que a gente comprova que a nossa corporeidade, que a nossa sexualidade é algo tão sagrado. Quer saber o que é mais sagrado no mundo? Olha para aquilo que é mais profanado. Quer saber o que é mais sagrado? Olha para aquilo que é mais profanado. Se alguém quiser atacar a nossa fé católica, imaginem ali, pensem na paróquia de vocês, né, com o sacrário bem ali no centro do presbitério. Se alguém quiser atacar a nossa fé, entrar ali na paróquia, na Guadalupe, vai direto onde? No sacrário. A pessoa nem acredita em Jesus Eucarístico, mas ela vai no sacrário para profanar a fé. Depois vai onde? Na imagem da Virgem Maria. E depois vai onde? Na família, no nosso corpo, na nossa sexualidade. Gente, não é à toa todo esse movimento estranho que nós temos visto. Para aqueles que são um pouquinho mais velhos, né? É assustador como as coisas estão andando rápido nesse âmbito da sexualidade, da degradação da sexualidade nos últimos tempos. Talvez vocês que são mais novinhos não consigam ter essa percepção tão profunda, né, disso, mas é algo assustadoramente rápido e nós precisamos, enquanto católicos, nós precisamos parar e nos perguntar o porquê. Não é por acaso, não é porque deu na telha agora de todo mundo, né, falar sobre essas coisas. Não é à toa que uma propaganda de chocolate, de brinquedo, de cerveja, de qualquer coisa, de perfume, de carro, tenha um cunho sexual. Não é à toa isso. Não é à toa que as nossas piadas, muitas vezes, têm um cunho sexual, para não dizer na maioria das vezes, ou em quase todas elas. Existe um motivo nisso daqui, e nós precisamos nos perguntar, nós precisamos nos questionar. Por que que a nossa sexualidade tem sido tão atacada, tão profanada? Por que que nós temos dificuldade de falar sobre esse assunto? E nós temos esse senso de sacralidade, quer ver? Se você estiver tomando banho, né? Tá lá, tomando seu banho, cantando sua musiquinha favorita durante o banho, né? De repente alguém abre a porta do banheiro, qual que é a sua reação? As mulheres gritar, né? E a segunda reação depois do grito? Tampar o nariz, né, para ninguém ver. Tampar o olho, para não ver quem abriu a porta. Né? Tampar o ouvido, para não escutar. É isso? Não é. A nossa reação, sem ninguém explicar para a gente, é tampar os nossos órgãos genitais. Desde pequenininhos. Né? Pensa numa criancinha pequenininha que está ali, a menininha, por exemplo, ela troca de roupa na frente do pai, né? O pai pode trocar a roupinha dela. Vai chegando uma certa idade, ela já tem vergonha, ela já não quer mais estar na frente de todo mundo. Nós temos um senso da sacralidade do nosso corpo. E, infelizmente, nós temos perdido isso. Nós temos deixado de pensar nessas coisas, e isso é um problema gravíssimo, porque nós, enquanto pessoas humanas, somos um composto de corpo e alma. Não tem como separar corpo e alma. Não tem como, né? Um corpo sem alma é o quê? Um defunto, um cadáver. E uma alma sem corpo? O Gasparzinho, né? Para quem é mais antigo aí. Um fantasminha, camarada. Um fantasma, um negócio que nem existe. Alma sem corpo e corpo sem alma tem um nome, morte. Morte. E qual que é o problema disso e como isso se aplica à nossa vida? Quando nós olhamos para uma pessoa
e a fragmentamos e olhamos para aquela pessoa como se ela fosse meramente espírito ou meramente corpo, nós matamos aquela pessoa, de certo modo. Nós olhamos para aquela pessoa de uma forma fragmentada e não uma forma integral. É pensar assim, ninguém é um anjo, né? Por mais que a gente use esse apelido muitas vezes, meu anjo, né? Eu nem gosto disso, né? Quando falou meu anjo, fala anjo não, né? Pessoa humana, né? Corpo e alma, né? Brincadeiras da parte, mas por quê? Nós somos pessoas compostas de corpo e alma e não tem como tocar o nosso corpo sem tocar a nossa alma. Quem é que lembra de uma surra que levou na infância? Está marcado até hoje? Tem cicatriz até hoje? Um ou outro talvez tenha, né? Se a travessura foi mais pesada. Mas a maioria não. A maioria tomou uma surra ali, né? Uma chinelada de havaiana, né? Chorou, passou a marca. Mas você lembra daquele dia? Lembra. Você consegue reconstruir direitinho a sensação que você teve daquela chinelada. Por quê? Porque não tem como tocar o nosso corpo sem tocar a nossa alma. E agora, vocês pensem, se nós temos uma memória dessa, de uma surra que a gente levou, né, enfim, qualquer memória nesse sentido, quanto mais profundas são as memórias que nós temos das nossas experiências sexuais, das nossas experiências afetivas. E aqui a gente entende, trazendo para algo muito prático, né, qual que é o problema do ficar, qual que é o problema de uma sexualidade desregrada, qual que é o problema de uma noite, né, de puro prazer, porque essas coisas marcam a nossa alma profundamente e não são fáceis de esquecer. E nós projetamos isso para os nossos relacionamentos. Nós somos esse composto de corpo e alma. O nosso corpo fala de um desígnio de Deus para nós. E nós fomos criados, enquanto pessoas humanas, como homem e mulher. Se nós formos olhar o próprio relato do livro do Gênesis, homem e mulher o criou. Por que cargas d'água Deus criou homem e mulher? Porque ele poderia ter feito uma coisa só, né? Um sexo só. Mas Deus quis assim, e nós, se somos católicos, nós acreditamos que Deus é perfeito. Nós acreditamos que o plano de Deus é perfeito. Nós acreditamos que ele é a própria perfeição e que toda a sua criação é perfeita. Então, se Deus criou homem e mulher, isso tem um motivo. Homem e mulher que se atraem reciprocamente um ao outro, por um motivo específico. Uma das primeiras coisas que a gente aprende na catequese, né, lá de pequenininho, que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E aí a outra coisa que a gente aprende lá no comecinho da catequese, que a gente leva a vida inteira para tentar entender e morre sem entender completamente o mistério. Nós acreditamos num Deus que é uno e trino ao mesmo tempo. Um Deus que é comunhão de pessoas, um Deus que é amor. E a nossa sexualidade, o fato de nós sermos criados como homem e mulher e termos uma atração recíproca, um em direção ao outro, fala também que nós somos chamados à relação. Nós somos chamados à comunhão de pessoas. Ninguém nasceu para ser sozinho. Você recebeu uma notícia boa, o que você quer fazer? Contar para alguém. Você viu uma notícia ruim, o que você quer fazer? Contar para alguém. Então, o nosso corpo fala desse chamado à comunhão, fala dessa necessidade que nós temos de nos relacionarmos. Por que a gente está aqui? Por que as redes sociais fazem tanto sucesso? A gente dá um jeito, mesmo no meio de uma pandemia, que não dá para sair, a gente dá um jeito de se comunicar, porque nós somos criados para a relação, nós somos criados para essa comunhão de pessoas. E os nossos desejos, a nossa sexualidade falam disso. Em última instância, nós somos criados para Deus. Nós somos criados para a comunhão com Ele. E esse desejo que a gente sente, né, de estar com alguém, de amar, de ser amado, tudo isso fala do nosso desejo por Deus.
Sabe aquele vazio que tem no seu coração? Que você tenta preencher com alguma coisa? Esse vazio só vai ser preenchido por Deus. Porque é um vazio infinito. E nada que é finito pode preencher esse vazio. E enquanto nós não entendermos isso, a gente vai tentando, né, tapar o buraco da parede com um papel de parede ou com um chiclete. Então, existe esse desígnio, esse plano de Deus inscrito no nosso corpo, na nossa realidade de ser homem e ser mulher. Por isso que a nossa sexualidade não é um extra, né? Não é algo dispensável, algo que eu mudo do jeito que eu quiser. Não, existe uma verdade escrita ali, um chamado a ser imagem e semelhança de Deus. Lá no princípio, São João Paulo II fala que nós fazemos algumas experiências originais. É como um sol, né? Olhar lá para o princípio ilumina essa escuridão que a gente vive, sem entender quem nós somos, para onde nós estamos indo, de onde nós viemos. Lá no princípio nós conseguimos essa explicação. O princípio nos explica, quando eu falo de princípio aqui, a teologia do corpo vai se referir aos primeiros capítulos do livro do Gênesis, que falam da criação do homem e da mulher, da criação do ser humano à imagem e semelhança de Deus. Esse princípio nos fala sobre o que é ser pessoa, o que é ser gente, o que significa ser pessoa. Todo mundo aqui é pessoa? Se vocês fossem feitos essa pergunta, você é uma pessoa? Sim, mas o que é ser pessoa? Defina pessoa. Alguém se arrisca? Ou abrindo o microfone ou colocando aí no chat? O que é uma pessoa? Porque se você vê uma na rua, você sabe dizer o que é. Ah, aquilo ali é pessoa, isso aqui não é pessoa, isso aqui, né, não é uma pessoa. A gente sabe olhar e definir, mas olhar e dizer é pessoa ou não é. Mas defina, o que é pessoa? Alguém abre aí o microfone ou coloca no chat uma característica que te faz dizer, isso é uma pessoa. Eu gosto de conversar. É um ser humano. Um ser humano. Sabe pensar. Mais? Sabe pensar, tem razão, né? Racionalidade. Uma criatura. Ótimo. Tá vendo que a gente sabe, mas é difícil de conceituar exatamente. Tem um corpo. Ótimo. Por que isso daqui é importante? Se nós não entendermos o conceito das coisas, nós caímos num grande risco, né? De dizer que qualquer coisa, né, tudo é qualquer coisa. Se eu não sei que isso daqui é um celular, eu posso dizer que isso daqui é um helicóptero? Posso? Isso aqui é um helicóptero? Por que vocês dizem que não? Porque vocês têm na mente de vocês um conceito de helicóptero. Né? Imaginem que vocês, de pequenininhos, perguntassem, mãe, o que é isso? E ela falasse, helicóptero. Helicóptero. Pai, o que é isso? Helicóptero. Professor, o que é isso? Helicóptero. Como é que vocês chamariam isso daqui hoje? De helicóptero. Tenta voar num desse aqui para ver se vai dar certo. Parece absurdo, mas não é. Parece uma ideia tosca, mas não é. Nós vivemos em um mundo que diz que se nós concordarmos todos aqui, nós somos 64 pessoas nessa chamada, nós vivemos em um mundo que diz que se todos nós fizermos um acordo aqui de que de agora para frente isso daqui é um helicóptero, isso daqui vai ser um helicóptero. E eu quero ver quem se arrisca a voar num desse daqui. Esdrúxulo, mas nós vivemos em um mundo que diz que uma pessoa com 3 semanas de gestação, ou com algumas horas de gestação, não é uma pessoa. É um aglomerado de células que eu posso descartar. Nós vivemos em um mundo que diz que a nossa sexualidade, o ser homem e ser mulher, é uma construção sexual, uma construção social, perdão, que eu posso mudar. Nós vivemos em um mundo que diz que se eu me sinto outra coisa,
eu posso ser outra coisa. E aí nós temos um problema gravíssimo, porque existe uma verdade objetiva. Nós confiamos, nós cremos em um Deus que criou as coisas como elas são. E eu preciso adequar a minha razão a essa verdade, a essa realidade, não o contrário. Se eu me sentir o super-homem, né? Homens, vocês já, né, os homens aí, quando crianças, já se sentiram super-homens? Já colocaram a capinha vermelha nas costas? Né? Já tentaram pular da janela com a capinha vermelha nas costas? Que bom que não, né? Porque tem uma razão que diz, não é porque eu me sinto super-homem que eu vou conseguir voar. Não é porque eu não acredito, eu não concordo. Todo mundo aí passou pela aula de física, né? Tem alguém que é físico aí? Se tiver, me perdoe. Né? Mas era uma aula difícil. Era uma aula, né? Para quem não gosta, era uma aula que você fala, meu Deus do céu, mas né? Onde que isso vai parar? E aí eu poderia dizer, eu não concordo com a lei da gravidade. O fato de você não concordar com a lei da gravidade te faz poder pular do 12º andar de um prédio sem se lesionar? Não. Não interessa se você... Né, tá aí, ó, né, o Rafael já quebrou uma vidraça porque achava que era o Hulk. Né? Aprendeu pela experiência que não era o Hulk. Então, tem coisas que a gente não precisa da experiência para aprender. Nós podemos aprender pela nossa razão. Não é o fato de eu não concordar com a lei da gravidade, de eu não sentir prazer com a lei da gravidade, de eu não achar que ela é gostosa, que me faz poder mudá-la. E essa verdade objetiva sobre a nossa humanidade, né, precisa ser aprendida para a gente não levar aí, né, pontos, cicatrizes, marcas. Nós temos uma necessidade de entender quem é o homem, quem é a pessoa humana. Porque se eu não entender isso, gente, é muito difícil a gente falar de normas de moralidade sexual. É muito difícil eu chegar para vocês, ou para qualquer pessoa, ou para aqueles que nem acreditam em Deus, e falar viva a castidade. Como é que viva a castidade entra na cabeça de alguns? Reprime tudo que você sente, porque afinal o desejo é ruim, o corpo é ruim, né? Não pode sentir, não fala dessas coisas. Né? Isso é feio, tira a mão daí. E entra numa coisa, poxa, mas eu tenho desejos e estão me mandando reprimir isso. Né? O mundo inteiro me fala do elefante rosa, agora vem você dizer não pense no elefante rosa? Falar de moralidade sexual, falar daquilo que a igreja nos convida a viver, só faz sentido se nós entendermos quem nós somos. Já se perguntaram, né? É muito comum, se a gente fala ali de quem está namorando, né? Está começando a namorar. O que eu devo fazer? Até onde eu posso ir? Né? Como que eu tenho que me comportar? Como que eu devo viver? O que eu faço para ser feliz? O que tem em comum em todas essas perguntas? Se eu não sei quem sou eu não consigo responder essas perguntas. Se eu não sei dizer quem eu sou, para que eu vim nesse mundo, qual que é o destino da minha vida, eu não vou conseguir responder essas perguntas. E aí aqui nós precisamos entrar em algo que deve, de fato, ser travado no nosso coração. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos pessoas humanas. E aí, como alguns colocaram, né? A pessoa é uma criatura. Sim, é uma criatura, mas não é uma criatura como é uma árvore, como é um cachorro, como é sei lá, qualquer outra criatura. Uma pedra. É uma criatura especial, é uma criatura sublime, é uma criatura feita à imagem e semelhança do Criador. É uma criatura única, irrepetível, insubstituível. Talvez eu esteja falando isso daqui para você entre assim, né? Blá, 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 uma frase de caminhão. Você é único, irrepetível, indispensável, insubstituível. Né? Aquela traseira de caminhão assim na estrada. Não.
Você precisa deixar que essa palavra entre no seu coração e seja cravada aí. Deus quis você, único, irrepetível, indispensável, insubstituível. Mesmo que você tenha um irmão gêmeo, você é único. Você é irrepetível. Você é um presente de Deus para a humanidade. E nós precisamos nos enxergar assim e enxergar o outro assim. E só vai fazer sentido falar de normas de moralidade sexual, de vivência de castidade, de fidelidade no matrimônio, de indissolubilidade do matrimônio, se nós entendermos essas coisas. A pessoa humana, como alguém colocou aí também, é a única criatura capaz de raciocinar. Só nós somos capazes de raciocinar. Só nós temos razão e temos liberdade, livre vontade. Eu sou capaz de escolher o que eu faço. Eu sou capaz de fazer jejum na sexta-feira. Quem tem cachorro aí, eu vi um cachorrinho em alguma das câmeras, né? Coloca um pedaço de carne na frente desse cachorrinho aí na sexta-feira para ver se ele vai dizer, não, hoje não, hoje é sexta-feira, em honra à paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, eu não vou comer essa carne. Pergunta se seu cachorrinho vai fazer isso. Mas não vai mesmo. Ele vai entrar na carne, seja sexta-feira, impossível, não tem como. Por quê? Porque o cachorro não tem razão e o cachorro não tem liberdade. Ele age pelo instinto. Põe a cachorrinha no cio e põe o cachorrinho, que é filho dela, na frente. O que o cachorrinho vai fazer? Vai cruzar com a mãe. Ele não vai pensar, nossa, mas é minha mãe, é minha irmã, é minha avó. Não vai. Por quê? Ele age pelo instinto. A pessoa humana é capaz de dizer sim e é capaz de dizer não. A pessoa humana é capaz de compreender o que é bom, compreender o que é mal, escolher pelo bem e rejeitar o mal. E quando nós agimos simplesmente pelos nossos instintos, nós estamos nos rebaixando a uma condição subhumana. Nós fomos criados, meus queridos, para uma condição sobre-humana, sobrenatural. Criados à imagem e semelhança de Deus, nós fomos criados para comunhão com Deus, para uma vida em Deus, para uma vida divina, para o céu, para a santidade, para o amor. E quando nós vivemos simplesmente pelos nossos instintos, nós vivemos uma condição subhumana. Nós estamos dizendo, eu não dou conta mesmo. Né? Já ouviram, quem aí, quando criança, escutou alguma vez, fulano é café com leite, na hora de tirar o time? Como é que você se sentia? Fulano é café com leite, deixa ele aí, né? Ninguém escolheu, aí bota aí no seu time, né? O fulano, porque joga mal, né? É café com leite. O que é o café com leite? O bobo que fica correndo para lá e para cá, né? Se a bola bater nele, não muda nada no jogo. Se a bola não bater, também não muda nada, né? A menos que ele seja o dono da bola, né? Ele vai ficar ali que nem um bobo. Não sei vocês. Eu, quando alguém falava a Laila é café com leite, mas subiu uma ira aqui dentro e falar café com leite uma ova. Eu vou te provar que eu não sou. Eu vou te provar que eu dou conta de fazer isso daí. Quando a igreja nos convida a viver as normas de moralidade sexual, quando a igreja diz viva a castidade, quando a igreja diz o matrimônio é indissolúvel, quando a igreja diz o matrimônio é entre um homem e uma mulher para a vida inteira, a igreja está te dizendo, você não é café com leite. Você não é movido pelos seus instintos. Eu acredito em você. Eu acredito que você é capaz de entender o que é bom e o que é ruim, buscar o bem e fugir do mal, porque isso é próprio do ser humano. Isso é próprio da pessoa. Então, nós entramos aqui nessa dimensão da necessidade de reconhecer o que é a pessoa. A pessoa é uma criatura criada à imagem e semelhança de Deus, criada pelo amor, criada para um amor verdadeiro. Quem aqui não tem desejo de amar e ser amado? Vocês assistiram Toy Story? Quem assistiu Toy Story?
dica, né, para os catequistas aí. Assistam Toy Story e façam uma discussão em suas turmas de Christmas. Toy Story, puxei o inglês aqui. Né? Façam uma discussão entre vocês, especialmente Toy Story 3. Não é um filme de criança. Não é um filme de criança. O Toy Story 3 foi criado para os adultos que assistiram Toy Story 1 lá atrás, se identificaram com o Woody e com o Andy, né, que era criança, e depois chegou na hora de ir para a faculdade, né, e ter que abandonar algumas coisas, sair da vida de criança e entrar numa vida de maior maturidade. Toy Story 3 foi feito para esse público. Não é um filme de criança absolutamente, né? E fala muito ao nosso coração, e fala muito de teologia do corpo. Quem já assistiu vai fazer memória aí, quem não assistiu, vou dar um spoiler pequenininho, mas existe um urso no Toy Story 3, que é o Lotso. O que o Lotso fez? Qual que é a história do Lotso? Ele era um brinquedo de uma menininha e em certo momento, né, da vida da menininha, ela faz uma mudança e aí o Lotso fica para trás. Ele é abandonado. E ali no filme, os brinquedos têm vida, né? Têm sentimentos, têm emoções. Então, o Lotso é abandonado. E aí ele consegue, ele se esforça, né? Gostava muito da sua dona, ele se esforça para descobrir onde ela estava morando agora e para ir até ela, para voltar para sua dona. Só que quando ele chega lá e sobe na janela para olhar, o que ele vê? A menininha lá dentro do quarto, brincando com um outro urso igualzinho a ele. E ele se sente trocado, ele se sente rejeitado, e não vou dar mais spoiler do filme, mas ele se torna um vilão. Ele se torna alguém que, uma vez ferido, só sabe ferir. Ele se torna alguém que, uma vez rejeitado, é incapaz de amar. Ele se torna alguém que, por ter sido trocado, não consegue entrar numa relação de amor com os outros brinquedos ali, né, no caso. O Lotso fala muito de nós. O Lotso fala da nossa vida. Quando nós não fazemos uma experiência de um amor verdadeiro, a nossa tendência é viver uma relação de machucar os outros. Uma relação que São João Paulo II vai dizer que é uma relação utilitarista. Existem duas possibilidades no nosso trato com a pessoa humana. Ou nós podemos usar a pessoa como se fosse um objeto, o que não é próprio da nossa atitude em relação à pessoa, ou nós podemos amá-la. A pessoa humana, vai dizer São João Paulo II, é uma criatura tão excelente, tão sublime, tão querida por Deus, que a única atitude compatível com a sua dignidade é o amor. Por isso que existe um desejo tão profundo no nosso coração por ser amado. Né? E aqui eu quero convidar vocês a pensar aí na sua história. Em quais momentos você não se sentiu amado? Seja pelo seu pai, seja pela sua mãe, seja por alguém da família, seja por um irmão, por um professor, enfim, né? Por uma namorada, um namorado, por um amigo, por uma amiga. Essas memórias têm um peso no seu coração. Essas memórias, se você não levar para Deus, que te ama incondicionalmente, que te ama de uma forma estável, que sempre te amou, que te criou por amor e que vai te amar para o resto da sua vida, se você não apresentar isso para ele para que seja redimido e cuidado e curado, a sua tendência pode ser projetar isso para os outros e usar as pessoas, e machucar as pessoas, e machucar ainda mais a você mesmo. Ferida atrás de ferida. Quando nós falamos desse âmbito da nossa sexualidade, da nossa afetividade, nós precisamos pensar nessas coisas, porque são coisas profundas, né? Então, a pessoa humana, nós poderíamos resumir, é uma criatura tão querida por Deus que ela sempre deve ser amada e ela nunca deve ser usada. Eu nunca posso usar alguém só para me satisfazer. Vocês já se sentiram usados? A gente sabe reconhecer quando a gente é usado.
Nós sabemos. Eu lembro direitinho da minha primeira experiência, assim, não tinha conceito nenhum acerca disso, mas foi na 8ª série, a primeira vez que eu percebi que eu estava sendo usada. Eu era ali, tirava nota boa, né? Estudava direitinho e tudo mais. E tinha um menino na minha sala que eu queria muito ser amiga dele, porque era um cara legal, né? Bacana com todo mundo. Mas ele não, enfim, não ia com a minha cara, né? E mal falava comigo, mal respondia meu bom dia. E eu sempre tentava ali aproximar, né? Fazer parte da turma e nunca dava certo. E aí eu lembro direitinho, 4º bimestre da 8ª série. Essa criatura chega para mim no dia da prova com uma caixa de bombom. E ele me deu a caixa de bombom. Aí eu fiquei feliz, né? Gostava muito de chocolate. Me deu a caixa de bombom. Eu, nossa, né? Acho que ele vai querer ser meu amigo agora. E aí ele falou, posso sentar atrás de você para você me passar cola? E eu lembro que eu fiquei com muita raiva daquilo na hora. Eu falei, gente, ele não quer ser meu amigo. Por que ele me deu a caixa de bombom? Porque ele quer a cola. E eu me senti usada. Falei, não vai sentar em lugar nenhum perto de mim. E um mala mesmo, né? Mala sem alça. E eu lembro que me deu uma coisa assim, que eu não sabia explicar, mas eu fiquei com muita raiva daquele menino. E hoje eu consigo entender que era essa percepção de que ele estava me usando. E, gente, ser usado, usar o outro, né, isso nos machuca. Isso nos machuca. Por que é tão vazio no coração quando, né, um jovem vai ali para uma balada, né, e fica com 1, 2, 3, 1, 2, 3 durante aquela noite e volta para casa e tem um vazio no coração que você não consegue entender? Você sentiu prazer, você teve alguma coisa ali que na hora foi bom, né, pareceu bom pelo menos, mas é um buraco no coração, porque você acaba que a sua consciência te diz que você usou e foi usado. Não é uma experiência de amor verdadeiro, não é uma experiência de comunhão de pessoas, e isso nos machuca. Por que o Mick Jagger, né, quem toca violão aí, em algum momento da vida já aprendeu a fazer tan, tan, tararam, tan, tararam, né, aquele solinho. I can get no satisfaction. Vocês acham que aquela frase dele, eu não posso obter satisfação, vocês acham mesmo que é falta de sexo? Que é falta de experiências de prazer? Que é falta de dinheiro? Não é. Não é um homem que, não julgando, né, mas por aquilo que ele apresenta, né, da sua vida, mostra que é uma vida de sexualidade promíscua, de drogas, de muita grana, de muito esbanjamento, mas ele diz, não encontro satisfação. Por quê? Porque essas coisas não satisfazem o coração humano. Essas coisas não satisfazem, né? E pensa aí, né, pegando aqui o que foi proposto no início, você passar uma tarde na paróquia ali, de repente, montando um presépio, né, ou numa missão, ou fazendo alguma coisa, se dedicando. Cansa o corpo? Cansa. Você chega em casa, né, nossa, só quero cama, né, um banho e cama. Mas o seu coração se sente realizado? Sente. Sabe aquela experiência assim de no final de semana tem um retiro. Aí você fala, não, gente, retiro de novo não, pelo amor de Deus. Né? Senhor, pelo amor do Senhor mesmo, né? De novo não. Ah, quer saber? Vou dizer que eu tenho prova e não vou. Já começa errado pela mentira, né? Mas aí você resolve dar uma desculpinha lá, né, qualquer, e não vai. E aí você fica em casa. Você consegue descansar? Não consegue. Sua cabeça está lá no que você deveria estar fazendo. Você nem descansa, nem vai para lá e fica se sentindo com um peso. Fala, poxa vida, tá errado. Por quê? Porque nós fomos criados não para uma relação de uso. Nós fomos criados como imagem e semelhança de Deus para ser amor, para ser um dom para o outro, para ser um presente para o outro, para gastarmos a nossa vida em prol de alguém e não de uma sensação egoísta, né?
E aí aqui eu pergunto, como que a gente pode ordenar os nossos desejos para viver isso? Como que eu posso, então, ordenar os meus desejos sexuais, as minhas carências afetivas, de modo a respeitar o valor da pessoa, seja de mim mesmo, enquanto filho de Deus, enquanto filha de Deus, seja da outra pessoa que também é filho e filha de Deus? Como é que eu faço? Pergunto a vocês, quem vocês acham que está mais perto de Deus? Aquela pessoa que vive uma vida louca, em termos de sexualidade, ou aquela pessoa que reprime todos os seus desejos e que diz, não sinto nada, não quero sentir mais nada, não vou sentir prazer com nada? Abre o microfone ou responde aí para mim. Quem vocês acham que está mais certo? Quem reprime tudo ou quem dá vazão a tudo, libera geral? Quem seria? Tenho dificuldade, acho que nenhum dos dois. Né? Difícil, né? E a resposta é exatamente essa. Nenhum dos dois. Porque a pessoa que vive o que nós chamamos de puritanismo, né? Aquela pessoa que eu não posso sentir nada, eu não posso experimentar nada, aquela pessoa que tem dificuldade de falar de qualquer coisa que toque o âmbito da sexualidade. Aquela pessoa que, né, quer ver que isso marca mais ou menos, né, em maior ou menor medida todos nós, aquela pessoa que tem dificuldade de falar o nome dos órgãos sexuais. Já perceberam que a gente chama o olho de olho, a gente chama a orelha de orelha, a boca de boca, o nariz de nariz, né? A mão de mão, mas quando chega nos órgãos sexuais, a gente tem N nomes, menos o nome que é. A gente tem dificuldade de falar pênis e vagina. Nossa, de novo, abaixa o microfone, porque eu tenho vergonha de falar dessas coisas. Gera um desconforto, né? Nossa, ela falou disso, assim. Por que isso? Porque, infelizmente, nós temos uma mente pornografada. Nós temos uma mente que, quando pensa nessas coisas, né, já pensa naquilo. O que é aquilo? A gente tem dificuldade de pensar no nosso corpo, na nossa sexualidade, nos nossos órgãos genitais, como algo querido por Deus. E essa mentalidade puritana é um grande perigo. Por quê? Se eu reprimo, só que nós, como pessoas humanas, somos corpo e alma. Uma hora eu vou explodir, eu vou falar, eu não dou conta mais de reprimir tudo. Então, isso aí não é para mim. Já ouviram essa frase? Bonito esse papo de castidade, mas não é para mim. Eu não dou conta. É a panela de pressão. Né? Vai colocando coisa ali, enche a panela de pressão, liga o fogo, né? E vai acrescentando calor ali, vai oferecendo calor. Uma hora estoura. E na hora que estoura, vira aquela bagunça. E aí, qual que é a tendência? A gente sair do puritanismo e ir para o permissivismo. Né? Então, libera geral, vive a coisa de qualquer jeito, porque, afinal, ninguém manda em mim, meu corpo, minhas regras. Né? O importante é ser... Qual que é a frase? O importante é ser feliz. Feliz. O importante é o amor. Mas qual que é o problema? De novo, volto lá atrás, conceitos. O que é ser feliz? O que é amor? Eu não posso chamar de ser feliz o prazer de uma noite que acaba na hora que eu chego em casa. Isso não é felicidade. Eu não posso chamar de amor usar a outra pessoa para obter algum prazer e depois descartar como se ela fosse, sei lá, né? O que eu faço? Hoje eu descobri que meu celular está quebrado, né? O que eu vou fazer com ele daqui uns dias, se ele parar de funcionar realmente? Jogar fora. Né? Joga fora e compra outro. É o jeito. Infelizmente, nós hoje tratamos as pessoas dessa maneira. Ah, não serviu mais? Não deu mais prazer? Joga fora e arruma outra. A fila anda.
Não é essa a expressão que a gente escuta? Ah, não deu certo com essa pessoa, né? Não, ai, o amor acabou. Né? Se o amor acabou, é porque nunca, talvez, tenha existido de verdade. Porque amor é algo que nós aprendemos de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz, eis que estarei convosco todos os dias. Deus não nos ama até a nossa próxima falta, né? Até o nosso próximo pecado. Ele nos ama sempre, por isso nos chama a conversão sempre. Então, se eu fico nesse vai e vem, então eu saio da panela de pressão, estoura tudo, eu vou para uma vida louca, uma vida de permissivismo, em que vale tudo, porque o importante é ser, entre aspas, feliz. Uma hora isso cansa. Uma hora isso cansa. Se você já é um pouquinho mais velho e teve alguma experiência nesse sentido, ou conhece alguém que teve, sabe, uma hora isso cansa. Se você é mais novinho, escute um conselho, né? Se posso dá-lo. Uma hora isso cansa. E aí, o que é que você vai fazer? Vai voltar, então, para a repressão. E aí vai ficar igual uma bolinha de ping-pong. Sabe jogo de tênis? Você fica, né, olhando para um lado e para o outro. Não dá, né? E nós, enquanto católicos, precisamos entender, e a teologia do corpo nos ajuda a entender isso. Existe uma outra via. Puritanismo e permissivismo não são as duas únicas opções. Né? Passar fome ou comer McDonald's todos os dias não são as duas únicas opções. Um sanduíche é bom? É gostoso? A maioria talvez vai dizer que é, né? Gosta. Mas experimenta comer McDonald's todo dia, de manhã, de tarde, de noite, um Big Mac, no café da manhã, no almoço, na janta. No segundo dia, no terceiro dia, no máximo, você já não aguenta mais ver aquilo. O cheiro já vai te enjoar. Por quê? Não sacia, não alimenta. Passa a fome rapidinho ali, mas, né, não dá sustância, fora que você vai ter um monte de problemas de saúde. Então, não são esses dois as únicas vias. A nossa via não é nem puritanismo, nem permissivismo, é o cristianismo. Por isso vocês estão aqui. Por isso esse compromisso de um sacramento. Por isso é fácil viver isso? É fácil viver a ordenação dos nossos desejos? Não é, porque nós somos marcados pelo pecado original. Por isso eu volto na minha pergunta inicial, né? Eu me considero uma pecadora e por isso eu sei que eu preciso da graça de Deus. Eu preciso da graça de Deus para viver essa ordenação, porque é essa ordenação que vai me levar à felicidade. É essa ordenação que vai me ensinar a amar de verdade. Então, o cristianismo ele é vivido usando a nossa razão e usando a nossa liberdade. Mais um problema, né? Qual que é o conceito de liberdade hoje? O que a gente entende como liberdade? Fazer o que eu quiser, na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, com quem eu quiser, porque afinal ninguém manda em mim. Mas isso não é um conceito de liberdade. Isso não é a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade é você poder fazer aquilo que é bom. É você poder escolher pelo bem. É você poder agir de uma forma humana. Isso é ser livre. Vamos pegar um exemplo, uma pessoa viciada em drogas. Ela é livre? Se ela usa droga na hora que ela quer, do jeito que ela quer, na quantidade que ela quer, porque afinal ninguém manda nela. Ela é livre? Tira a droga dessa pessoa, ela vai ter crise de abstinência. Ela vai ter crise de abstinência ali. Alguém já viu ou já experimentou? Alguém já fez a triste experiência de faltar à missa no domingo? De descumprir o preceito? Talvez sim. Você sentiu abstinência de missa? Nossa, eu tô com abstinência de missa, eu tô passando mal, tô tremendo aqui porque eu não fui para a missa hoje. Sentiu? Não. Resolvi viver a castidade. E aí, né, naquele dia eu caí. Sentiu abstinência de castidade? Nossa, eu preciso de viver. Não, porque isso é liberdade. Isso é liberdade. Nós não sentimos abstinência de rezar.
né? Nós somos chamados a rezar todos os dias. Se você passar um dia, 2, 3, daqui a pouco sua vida de oração já se foi pelo ralo, né? E você nem percebeu, você não sente. Estou com abstinência de oração. Não, porque Deus te deixa livre para estar com Ele ou não. Olha que coisa linda, né? Olha que beleza é a verdadeira liberdade. Nós temos inteligência para reconhecer o que é bom e somos chamados a buscar esse bem. Isso é ser livre. A razão nos ajuda a entender que existe uma verdade objetiva sobre as coisas. E, meus queridos, nós vivemos, de novo, em um mundo de muito relativismo. Com essa história de que o importante é ser feliz, muitas vezes nós queremos alguém que passe a mão na nossa cabeça, ou nós queremos passar a mão na cabeça de alguém em nome de um dito acolhimento. Se você tem uma criança pequena com um garfo na mão e essa criança vai em direção à tomada, o que você vai fazer? Você está vendo a criancinha lá com um garfo para enfiar na tomada, o que você vai fazer? Para tentar evitar o pior. Você vai dar um grito, você vai dar um bicudo na criança, né? Você vai fazer alguma coisa, ela vai gritar, ela vai chorar, vai espernear, mas você vai pegar e vai tirar dali. Ou você vai dizer, não, o importante é ela ser feliz, ela tem que fazer a experiência de tomar um choque. Né? O importante é ela, né, experimentar isso. Não. A maior caridade que nós podemos ter para com uma pessoa é dar a ela a verdade. É dar a ela a verdade. Essa é a maior caridade que nós podemos fazer com alguém. É eu dizer para a criança, não faça isso, por mais que ela esperneie e chore na hora, mas um dia ela vai entender. Então, e aqui, né, faço essa exortação a vocês de forma muito particular, que estão se preparando para receber o sacramento da crisma. Vocês serão ungidos com um óleo que os torna profetas. Aqueles que já são crismados, um dia foram ungidos com um óleo que nos tornou profetas. E o que o profeta faz? Denuncia o erro e anuncia a verdade. O profeta denuncia o erro e anuncia a verdade, com toda caridade. Né? Não é aquele anúncio da verdade porque você, né, apontando o dedo na cara da pessoa, não é isso. Mas é dizer, olha, vem cá, né? Eu reconheço a sua dignidade de pessoa. Eu consigo perceber que isso que você está fazendo é um mal. Isso não vai te fazer feliz. E eu quero te mostrar a verdade, eu quero te ajudar a viver a verdade, porque eu quero que você seja amado, ame e encontre a verdadeira felicidade que o seu coração tanto anseia. Essa é a verdade, essa é a maior caridade que nós podemos fazer com alguém. Não é passar a mão na cabeça de um erro. E nosso Senhor nos ensina a fazer isso. E São João Paulo II, na sua Teologia do Corpo, nos ensina a fazer isso, quando nos apresenta a verdade acerca do que é ser pessoa, da nossa criação como homem e mulher, a verdade acerca da comunhão de pessoas, a verdade acerca do matrimônio entre um homem e uma mulher com o objetivo de união do casal e da procriação, um matrimônio que é indissolúvel, uma vocação sacerdotal que é feita para ser dom para o outro. Quando a igreja nos apresenta essas coisas, é porque ela reconhece a dignidade nossa enquanto pessoa. E Cristo fala, acolhe ali o pecador, mas não o pecado. E quando nós tocamos nesse âmbito da sexualidade, nós somos chamados, né? E vou falar aqui pedindo licença, né? Se você não está preparado, se você não se sente, se isso não entrou no seu coração ainda, de que você, recebendo o sacramento da crisma, é chamado a ser profeta, a denunciar a verdade e a anunciar a verdade e denunciar o erro, converse com seu catequista e fala, me ajuda, eu não estou pronta, eu não vou receber o sacramento agora. Não faça esse compromisso com Deus ainda. Né? Se isso não está compreendido na sua cabeça, mas busque compreender. Esse sacramento também nos dá a graça para atuar isso, para fazer isso na nossa vida, mas nós precisamos entender o que nós estamos nos comprometendo a fazer. A crisma não é só para, né, marcar lá um checklist e pronto, acabou. Eu lembro de um bispo, certa vez, que perguntaram para ele, né?
Dom fulano, né, tem muito pombo aqui na igreja, no telhado da igreja. O que é que eu faço para espantar, né? O que é que a gente faz para espantar? E aí eu lembro que ele brincava, né? Dizia, crisma eles. Né? Porque depois que crisma, vai embora, né? Desaparece da igreja. Né? Não é só para isso. Não é um checklist, não é só para ter um papelzinho, um certificado, uma foto. Né? É para ser profeta. E como o nosso mundo precisa de profetas nesse sentido. Quando nós falamos dos nossos desejos sexuais, quando nós falamos de um amor erótico, né? Se eu falo a palavra eros, provavelmente, na cabeça de vocês, não vem uma imagem de algo que é bom, belo, verdadeiro, que é algo santo, vem? Falo erótico. Talvez o primeiro pensamento não seja isso, né? De algo que seja bom e santo e agradável a Deus. Porque, de novo, nós somos inundados por pornografia o tempo inteiro, seja nas músicas, seja na televisão, seja nos outdoors, seja nas revistas, seja nas conversas. Né? Infelizmente, nós somos bombardeados com um pensamento, uma cultura pornográfica. Para pensar nas músicas que você escuta. Né? Quantas meninas eu já atendi em atendimento de oração, que vinha chorando porque fulano me traiu, porque, né, eu não fui amada, porque ele me usou. Quantas delas, de repente, estavam escutando músicas que falavam exatamente disso? Né? Me usa, me traia. Né? Então, façamos um filtro, né, daquilo que nós deixamos entrar na nossa mente, porque isso marca também a forma como nós vamos viver a nossa afetividade, a nossa sexualidade. Nós não podemos tratar as pessoas como algo descartável. Né? Não é uma sanduicheira que, quando quebra, né, eu jogo fora e compro outra. Mas estamos falando de pessoas que têm corpo, que têm alma, de pessoas que têm memórias, de pessoas que são filhas de Deus, de pessoas que foram criadas para algo muito maior. E nós, enquanto seres humanos, nós devemos ir além dos nossos instintos. Nós não somos regidos pelos nossos instintos. Nós somos capazes de renunciar a determinados desejos desordenados por um bem maior. Nós somos capazes disso. E nós devemos viver, né, dessa maneira, buscar essa via. A luxúria, uma vida de sexualidade desregrada, não é a única maneira de viver os nossos desejos sexuais, muito embora a nossa cultura moderna tente enfiar isso na nossa cabeça. Não é. Deus nos deu os desejos para nos levar a Ele mesmo, para que nós compreendamos que nós somos chamados a uma relação com os outros, particularmente a uma relação homem e mulher, mas principalmente para uma relação com Ele. Nós não nos bastamos em nós mesmos. Então, não é aqui negar o prazer. Não posso sentir nada e tudo que é prazeroso é ruim. Não sei se vocês já tiveram a curiosidade de olhar o conceito de castidade no Google. Quando eu terminar aqui, vocês coloquem lá. Né? Vocês vão encontrar coisas como renúncia total de renúncia de qualquer prazer sensível. Nossa, eu não quero viver isso. Eu não quero viver com dor o tempo inteiro. Mas a gente sabe que a vida cristã passa por renúncias, passa por sacrifícios. Mas o conceito de castidade, se for só renúncia, não vai atrair ninguém. E não é esse o conceito. Então, nós somos chamados a buscar a verdade das coisas, né? A verdade daquilo que é o plano de Deus. Não sejamos como Lócio, né? Que ferido fere os outros. Nós somos capazes de ir além, nós somos capazes de viver além dos nossos sentimentos voláteis. Não sei vocês, né? Comigo, pelo menos, os sentimentos são, né, é uma montanha russa. A gente acorda feliz, aí levou uma fechada no trânsito, pronto, já está triste. Aí alguém ligou, contou uma notícia boa, você já está feliz outra vez. Aí alguém te chateou por qualquer coisa, você já está triste de novo. Então, você gosta... quem aí gosta... Piqui, é bom ou é ruim? Vamos para a polêmica. Alguém fez joinha, né? Tem cura, né? Cristo veio para nos redimir,
né? Deus perdoa os pecados. Brincadeiras à parte, né? Piqui é show de bola. Também tem cura, né? Fica tranquilo, é um processo de conversão. Usando essa brincadeira, a gente vai chegar a um consenso? Se piqui é bom ou ruim? Objetivamente é bom porque é uma criação de Deus. Agora, o gosto dele, né, você pode tentar, né, Narciso, me convencer com todas as suas forças que piqui é bom. Não vai dar certo. Eu posso tentar te dar todas as explicações possíveis para dizer que é muito ruim, né, que espinha tem o cheiro ruim e o gosto pior ainda. Eu não vou te convencer. O que eu quero dizer com isso? O prazer, os sentimentos, as emoções são muito voláteis e nós não podemos basear os nossos relacionamentos, nós não podemos basear uma relação de amor verdadeira nessas coisas, né? Num prazer sensível, num prazer volátil, numa coisa que, né, eu tenho agora e daqui a pouco eu não tenho mais. Eu não posso te amar agora e não te amar daqui a pouco. Eu não posso te respeitar agora e não te respeitar daqui a pouco, porque a sua dignidade pessoal não muda. Você não deixa de ser filho de Deus, filha de Deus. Então, não é negar o prazer, mas é subordinar o prazer ao amor. Como assim? O prazer é consequência de buscar um bem. Quando eu faço aquilo que é certo, naturalmente isso me dá prazer. Deus assim o quis, né? Deus quis que nós experimentássemos prazer. Trazendo um exemplo muito concreto também, né? O prazer que um homem e uma mulher experimentam numa relação sexual dentro do matrimônio é uma consequência, e deve ser uma consequência, de uma sexualidade bem vivida, no tempo certo, na hora certa, com a pessoa certa, com um compromisso certo. E não se compara àquilo que se vive numa promiscuidade, né? Numa vida sexual desregrada. Por quê? O prazer verdadeiro e pleno é consequência de um bem vivido. Então, encerro aqui, né, para abrir para as perguntas, dizendo isso, né, nós precisamos ter cuidado com essas frases, né, o amor venceu, né, o importante é ser feliz, para entendermos o que nós estamos chamando de felicidade, de amor, e sem desconsiderar aquilo que nós somos enquanto pessoas, aquilo que o nosso coração anseia, assim, de um jeito que nós nem conseguimos explicar, que no fundo é a comunhão com Deus, e que nada nesse mundo, né, será capaz de saciar. Então, nós aprendemos a amar com o amor. Nós aprendemos a amar com Cristo, que do alto da cruz nos ensina que o amor é um amor livre, é um amor que se dá inteiramente, é um amor total, é um amor fiel, um amor que permanece, que não muda porque, né, o sentimento acabou, porque eu não estou mais me sentindo bem, e é um amor que sempre gera vida, livre, total, fiel e fecundo. Essas são características de um amor verdadeiro. Livre, total, fiel e fecundo. Assim nós aprendemos de Cristo e assim nós somos chamados a viver nas nossas relações humanas, se nós quisermos alcançar a verdadeira felicidade. Isso a teologia do corpo nos ensina, né? São João Paulo II nos convida a viver isso, né? A buscar essa vivência ordenada, essa compreensão daquilo que nós somos enquanto homens e mulheres. E se parece muito difícil, olhemos de novo para a cruz de Cristo, né? Porque a graça da redenção é capaz de fazer isso em nós. A graça de uma vida de oração, a graça de uma vida sacramental é capaz de nos ajudar a experimentar a verdade acerca daquilo que nós somos. Certo? Vou parar por aqui e abrir se alguém quiser fazer alguma pergunta. Não sei se tem alguma também, Gisele, no formulário, né? Sim, Mas... sim. Exato, Laila. Bom, inicialmente, muito obrigada pelas suas explicações, sua concatenação de ideias, a forma como você apresentou o tema para a gente. O José Luiz já coloca aqui no chat, parabéns, excelente apresentação, aprendi muito. Eu coloquei
o formulário, o link do formulário do Google Forms aqui no chat também, se alguém quiser fazer alguma pergunta de forma anônima, mas há o microfone, e aqui pelo chat também, o microfone está aberto e pode ser feita pergunta também pelo chat. E a gente, nessas 30 minutos finais, a gente interage dessa forma. Eu queria, Laila, pedir só a sua autorização e fazer um comentário, principalmente para os jovens que estão aqui, a turma de Crisma Jovens, que a Laila trouxe um tema que, como vocês viram, que é o tema da nossa formação, chamado Teologia do Corpo. E eu só, para contextualizar, saber de onde veio essa temática, né? Porque se procurar isso no Catecismo da Igreja Católica, ela não está dessa forma tão explícita. Então, a teologia do corpo veio, né, de uma série de catequeses que o Papa São João Paulo II, agora santo, né, ele deu, foi aproximadamente 129 catequeses. Quando a gente fala em catequese de Papa, é aquela que, quando ele vai lá para a janelinha da Biblioteca do Vaticano e ele fala para o povo, né, que está ali na Praça do Vaticano, então ele dá uma catequese. Então foram aproximadamente 129, outros falam 133, né, lá. E foi logo no início do seu pontificado. Então essas catequeses sobre essa temática, elas foram reunidas e hoje a gente chama, tem esse nome, Teologia do Corpo. E as catequeses do Papa foram para que se tomasse consciência do seu corpo, né? Isso foi entre setembro de 1979 a novembro de 1984. E ele tratava sobre isso, a dimensão corporal da pessoa humana, em torno do sentido teológico da sexualidade. E isso porque ele já tinha identificado que nós estamos vivendo uma crise, ele chamou de crise da metafísica. E, inclusive, como consequência disso, ele escreveu consequência desse trabalho sobre esse tema, ele também escreveu 2 encíclicas, né? Aos crismandos aqui adultos, se quiserem procurar, etc. É a Splendor Veritatis, em que ele fala sobre o esplendor da verdade, verdade aqui com V maiúsculo, gente. E a Fides et Ratio, que é fé e razão, que inclusive Bento XVI continua a falar sobre esse tema. Então, assim, só para contextualizar de onde vem esse assunto, teologia do corpo, e aí, se alguém tiver alguma pergunta, então vou deixar o microfone aberto, senão nós vamos para as perguntas que já estão aqui no formulário. Nós temos, até o momento, 6 perguntas, que as perguntas do formulário são de forma anônima. Deixa o microfone aberto, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Bom, nenhuma pergunta, o Rafael escreveu aqui também, ó, realmente muito boa a palestra, muito iluminada. Bom, então vamos passar aqui para as perguntas do questionário. Laila, a primeira pergunta diz o seguinte, que a pureza é algo realmente belo. Mas eu queria perguntar o que é o sofrer pelo outro e o quanto que isso é válido no amor. Ótima pergunta, né? A pureza, né, só para entendermos também, para estarmos todos na mesma página, né? O que é esse conceito de pureza? Aqui, especificamente, dentro da teologia do corpo para São João Paulo II, né, ele vai dizer que a pureza é aquela virtude que nos permite olhar para o corpo como Deus olha, né? Olhar para o corpo e enxergar a pessoa inteira, enxergar a dignidade de pessoa do outro. A gente pensar assim, para dar um exemplo também que todos nós já vimos. Se eu olho para uma mulher seminua em cima de um carro alegórico num desfile de carnaval, né? Homens, com toda sinceridade, vocês conseguem olhar para aquela mulher e pensar, nossa, será como que está o coração dela? É uma filha de Deus, será que ela está feliz hoje ou está triste? É esse o pensamento que vem? Infelizmente, não. Mulheres, nós conseguimos olhar para ela e falar, nossa, uma irmã em Cristo, né? Criatura de Deus, não é esse pensamento. Então, é uma visão fragmentada, né? Que um coração puro consegue olhar para o nosso corpo e enxergar a pessoa inteira. E aí, enxergando a pessoa inteira, eu enxergo que eu tenho a necessidade de amar o outro, de amar aquela pessoa, porque ela é criada à imagem e semelhança de Deus. E nesse amor,
entra a dimensão do sofrimento. Aqui nós poderíamos entender esse sofrimento, antes de tudo, como uma capacidade de doação, né, de dar-se ao outro, de estar à disposição para servir o outro. E esse serviço ao outro, muitas vezes, exige de nós, né, certa renúncia, certa dor, né? E essas coisas nos fazem sofrer. Essa dimensão, né, de renunciar àquilo que eu quero, porque nós somos egoístas. Infelizmente, nós somos egoístas, né? Nós buscamos, muitas vezes, fugir da dor e buscar o prazer a qualquer custo. E essa dimensão do sofrimento pelo outro passa por, muitas vezes, entender que a vida cristã nos chama nessa busca pelo bem, muitas vezes, suportar alguma dor pelo bem do outro, suportar alguma dor por amor ao outro. Aqui nós entramos em algo realmente delicado, porque talvez seja essa, né, essa chave da pergunta, né? O quanto isso é válido no amor. O amor, ele vai exigir isso. Não tem como amar sem doer alguma coisa, né? Exatamente porque o nosso amor hoje é entre pessoas marcadas pela concupiscência, marcadas pelo pecado original, e que tem-se soberba, que tem egoísmo, né? Que tem dificuldade de, nossa, eu vou me sacrificar pelo outro, né? Em coisas muito simples, assim, né? Pensa num casal de namorados, um quer assistir futebol, o outro quer ir para a casa de alguém. Alguém vai ter que abrir mão de alguma coisa se quiser ficar junto. E isso dói. E aí vem, então tá, hoje eu vou abrir mão, mas toda vez eu abro mão, isso exige de nós. Então, o amor vai exigir de nós certas renúncias. O amor a Deus vai exigir de nós certas renúncias. Não dá para eu andar com um pé dentro da igreja e um pé no mundo. Eu preciso renunciar a alguma coisa por amor a Deus. E aí, é claro que existem situações, não sei se é esse o ponto da pergunta, né? Mas que envolvem muitas vezes, dentro de um matrimônio, por exemplo, envolve violência física, né? Até que ponto eu preciso sofrer as consequências daquilo e permanecer com aquela pessoa se eu estou sofrendo uma violência física? Então, a igreja preconiza a dignidade da pessoa. E se é um caso de violência física, pode ser que exista um espaço, uma possibilidade ali de separação de corpos para que a violência cesse. Mas isso não faz com que o matrimônio seja solúvel. Isso não faz com que possa existir uma quebra, né, uma invalidação de um sacramento outrora contraído. Então, o que o casal é chamado a fazer? Ou a pessoa que, de repente, seja vítima, né, daquela violência, daquela agressão. O sofrimento entra em eu fiz um compromisso com o outro. Eu sabia o que eu estava me comprometendo a viver. E, apesar das circunstâncias, eu vou permanecer fiel àquele matrimônio sem me envolver com outra pessoa, ainda que isso me custe. Então, é uma dimensão profunda. São João Paulo II acaba a teologia do corpo, uma das suas últimas catequeses, falando que ainda há muito a ser escrito, inclusive sobre o tema do sofrimento humano, o sofrimento do corpo, o sofrimento emocional. Quero deixar para vocês, né, vou colocar aqui no chat, enquanto a Gisele faz a próxima pergunta, um outro documento de São João Paulo II para aqueles que desejam se aprofundar nessa dimensão do sofrimento e do amor, que é um documento chamado Salvifici Doloris, que vai dizer do valor redentor do sofrimento humano. Então, a cruz de Cristo nos ensina que o sofrimento também nos une a Deus. Então, tem essa dimensão dentro da vivência do amor também. Obrigada, Laila. Tem agora 4 perguntas que eu vou agrupar. 2 perguntas tratam do mesmo tema e outras 2 de outro tema.
sobre sexo oposto e atração pelo mesmo sexo. E também a outra pergunta também fala sobre atração sexual do mesmo sexo e também sobre as pessoas que não conseguem se identificar com o gênero que nasceram. Então, vou agrupar essas duas perguntas. A primeira é, considerando que Deus nos faz para sentirmos atração pelo sexo oposto e que essa atração ocorre de modo natural, por que existem pessoas que sentem atração pelo mesmo sexo? E a outra é, e se Deus nos faz para nos identificarmos com os nossos sexos, por que motivo existem pessoas que não conseguem se identificar com o gênero que nasceram? Tá, então respondendo a primeira, né? Porque dessa ocorrência, vamos dizer assim, de pessoas que sentem atração por pessoas do mesmo sexo. Antes de tudo, né, nós precisamos entender que nós vivemos num estado pós-pecado original, ou seja, os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas experimentam alguma forma de desordem, todos nós, né? Todos nós temos essa desordem. Então, digo isso para colocar que nem tudo nós vamos conseguir explicar totalmente, né, profundamente. Agora, existem diversos motivos que podem nos auxiliar a entender essa questão da atração pelo mesmo sexo. Desde motivos fisiológicos, motivos, então, por exemplo, determinadas alterações hormonais, determinadas alterações em nível de sistema nervoso central, né? Alterações fisiológicas mesmo, biológicas, de neurotransmissores, existem esses tipos de situações. Existem situações também que envolvem traumas afetivos, né, traumas psicológicos, às vezes até mesmo na vida intrauterina. Então, por exemplo, um casal que desejava muito ter um menino e durante a gestação falava sobre isso, né, e rejeitava uma menina que estava sendo gestada. Aquilo pode ter influência também, né, na formação da personalidade da pessoa mais tarde, né, experimentar essa rejeição enquanto mulher, ou, se fosse o caso oposto, enquanto homem. Tem esse tipo de situação também, mas o que nós precisamos ter em mente é que é um espectro muito amplo, né, dessas realidades. A gente não tem... Seria necessário, né, um outro tempo muito maior para a gente entrar em pormenores disso, mas o que é importante nós entendermos? A atração por pessoas do mesmo sexo não determina as nossas atitudes e não altera aquilo que nós somos enquanto pessoa, enquanto homem ou enquanto mulher. Ou seja, um homem que sente atração por um outro homem, ele não deixa de ser homem por isso. Ele não deixa de ter um corpo masculino, não deixa de ser uma pessoa ali masculina, né? E essa atração, ele precisa buscar auxílio para entender aquela dinâmica que se apresenta nele, e para viver, ele é chamado a viver a sua afetividade, a sua sexualidade também de forma ordenada, respeitando a sua dignidade pessoal e respeitando a dignidade pessoal daquele outro homem pelo qual talvez ele se sinta atraído. Aqui existem várias situações, né? Por exemplo, um menino que tem, de repente, uma história de dificuldade com o pai, né? Ausência de figura masculina na vida dele. E, de repente, ele encontra em alguém, num outro homem, aquela figura de algo que ele gostaria de ter, né? De algo que ele não consegue experimentar, e que aquilo é uma masculinidade que ele tem carência daquela referência,
e, de repente, desordenadamente, ele passa a se atrair por aquela figura masculina num desejo de posse, né? De ter aquele homem para si. Então, o importante é que se entenda que a atração pelo mesmo sexo não define a pessoa, não altera aquilo que ela é enquanto pessoa, e a pessoa precisa buscar auxílio e é chamada a viver a ordenação da sua sexualidade, ainda que carregando aquela atração. Qual que é o ponto aqui? Uma desordem causada, né, pela nossa condição de concupiscência, de pecado, ela não altera a verdade das coisas. Então, eu não posso analisar a história da arquitetura com base em prédios que caíram, né, que deram errado. Então, aquilo que foge de uma exceção, ela não muda a verdade das coisas, né? Como o José colocou aqui, né? Então, existem várias formas de desordem, né? Tem uma compulsão por bebida, por exemplo. Eu não posso dizer que, então, se existem pessoas alcoólatras, então essa é a norma, aquilo é o que aquela pessoa vive e deixa dar vazão. Não, eu vou ajudar aquela pessoa a entender a sua desordem, né, e a tentar buscar uma vida ordenada apesar dela. O porquê, né? Por que Deus permite, por que existem essas coisas, aqui nós entramos de fato no mistério da iniquidade, né? Por que existe o mal no mundo? Por que existe o sofrimento no mundo? Nós entramos numa dinâmica de um mundo que realmente é marcado pelo pecado. Nós nos afastamos de Deus e isso tem uma consequência. E aí, passo já para a próxima pergunta, né? Se Deus nos faz para nos identificarmos com os nossos sexos, né? Por que motivo existem essas pessoas que não conseguem se identificar? Aqui chama atenção, só na pergunta, né, para o cuidado que a gente deve ter com esses conceitos, né, de sexo e gênero. O conceito de gênero hoje, ele tem uma conotação perigosa. Na maioria das vezes, essa palavra gênero quer dizer uma construção social, né? Então, existe um sexo biológico, entre aspas, e um gênero, né, que é aquilo que eu sinto ali, né? Então, só para a gente tomar cuidado com esses termos também, porque se eu for, na verdade, acerca do gênero, pega a raiz da palavra. Gênero está associado aos nossos genitais e a forma como esses genitais são capazes de gerar vida. Ou seja, os genitais masculinos que definem o gênero masculino na origem desse termo, que não é outra coisa que a mesma coisa que o sexo biológico, como assim se coloca, ou seja, é homem ou é mulher, e a gente determina isso, né, quando a criança nasce, olhando exatamente para os genitais, porque o ser homem e ser mulher está associado à nossa capacidade de participar do poder criador de Deus, ou seja, de gerar vida. Todo homem é chamado a ser pai. Existe uma coisa que o homem não pode ser, que é mãe. Ele pode ser de tudo, ele pode exercer qualquer profissão, ele pode fazer qualquer tarefa que geralmente as mulheres fazem, mas ele não pode ser mãe. E a mesma coisa com a mulher, né? Os genitais da mulher indicam a forma como ela é chamada a gerar vida. Os genitais da mulher indicam o seu chamado à maternidade. E a mulher não pode ser pai. Ela pode exercer tarefas masculinas, profissões masculinas, mas ela não pode ser pai. Então, esse problema da identificação também passa, em alguns casos, por desordens também de ordem psíquica, de ordem afetiva, mas eu chamo a atenção para um ponto de que, hoje em dia, muito disso é pela cultura que se vai instalando, em que o jovem é quase que obrigado a fazer determinadas experiências. Então, para vocês mais jovens, cuidado, né? Cuidado com o que o mundo diz para vocês em relação a esse fazer experiência, né? Eu lembro de uma vez conversar com uma menina, uma coroinha de determinada paróquia aqui em Brasília,
tinha 15 para 16 anos, e ela chegou para mim e falou, eu sou homossexual. Falei, mas como que você chegou a essa conclusão? A minha mãe me disse. Falei, mas você tem... O que você experimenta? Não, a minha mãe me disse porque ela disse que lidar com homens é muito difícil, então ela prefere que eu não me envolva com homens. Cito esse exemplo para mostrar, né, algo mais extremo, mas que muitas vezes é simplesmente uma mentalidade de que, né, existe o sexo biológico, existe um gênero que é uma construção social. E volto no ponto, né? Se existe uma dificuldade de lidar, de aceitar-se como homem, de aceitar-se como mulher, aqui, com toda caridade, com todo o amor do mundo, né, é preciso entender o que te leva a isso. É o que da sua história? É o que das suas experiências? É o que da vida da sua família? Mas isso não define você, isso não muda a verdade acerca do que você é. E o nosso papel é ajudar essa pessoa que tem essa dificuldade a entender a dignidade dela como pessoa, a entender a beleza da masculinidade, a beleza da feminilidade. Aqui, porque se nós abrirmos brecha, né, para que o que eu sinto me defina, a gente cai numa verdadeira baderna. E falo isso também com muito pesar no coração. Não sei se vocês já ouviram falar, né, mas tem pessoas que se sentem pôneis. Não sei se vocês já ouviram. Existe uma competição de pessoas, homens e mulheres, que se sentem como pôneis. E elas usam cabresto, usa freio na boca, usa rabo, usa ferradura na mão e no pé. Existem pessoas que se sentem extraterrestres, porque não se identificam com o ser humano, né? E vivem como extraterrestres, que fazem pigmentação na pele como se fossem extraterrestres. Olha a distância que essa pessoa está do plano de Deus para ela. E aqui eu falo isso para que nós olhemos com muita caridade para essas pessoas. Quanto desejo de ser amado, quanto desejo de ser olhado, de ser visto, de ser compreendido. Então, essas distorções, elas não podem definir a verdade, não podem mudar a verdade, e elas precisam de ajuda, né? Precisam de cuidado para que a pessoa consiga entender, acolher de Deus aquilo que ela é, né? O fato de você ser homem, ser mulher, ter sido criado assim, é um dom de Deus. Você é uma profecia para o mundo. Você é uma profecia enquanto homem, enquanto mulher. Existe algo que você pode fazer, algo que você pode ser e expressar de Deus que é único seu, né? Enquanto homem, enquanto mulher. E essas desordens nesse campo da atração, da identificação com aquilo que se é enquanto pessoa, isso gera, né, machucados, isso gera tristezas, e isso precisa de ajuda mesmo, né? Mas não dá para nós nos definirmos em cima dos sentimentos. O sentimento é algo muito frágil para definir aquilo que nós somos. Não sei se respondi, são perguntas, né, que também exigem, né, tocar em muitos aspectos, mas espero que tenha ajudado de alguma maneira. Obrigada, Laila. Sim, ajudou. E exatamente por causa dessa complexidade, né, para responder as perguntas, eu acho que, infelizmente, nós não vamos conseguir responder todas. A gente tem mais 3 outras perguntas aqui. Já são 9h27. Nós sabemos que a Laila tem uma live agora às 9h30, então não vamos tomar muito mais o tempo dela, que já generosamente ela nos doou. Então, eu acho que vamos encerrar a nossa atividade aqui, mais uma vez agradecendo a sua disponibilidade, Laila, e também a disponibilidade, todo esse trabalho, tudo que está na internet, né, no Instagram, no Facebook, há um site específico do projeto por onde a Laila trabalha e por onde faz a divulgação
de todas essas ideias das catequeses do Papa São João Paulo II, da teologia do corpo. Então, o projeto é o Imago Dei, que ela coordena com o esposo, para quem não ouviu no começo a apresentação, e eu vou convidar a todos a rezar uma Ave Maria pela Laila e pela essa atividade, pelo projeto, que inclusive vem com esse novo formato, de uma forma maior, mais complexa, para que seja bastante frutuoso, dê bastante frutos e muito abençoado. Antes, eu queria só agradecer ainda os 62 que estão aqui com a gente. Nós tivemos uma média de 67 participantes, 69, bastante gente para uma terça-feira às 9h30 da manhã, da noite. Agradeço a todos que estão aqui, assim como os catequistas que continuam aqui nos acompanhando, os meus colegas catequistas, o Breno, Beatriz, Demétrio, Zé Luiz, o Léo Val, o Gabriel Campos esteve por aqui. Então, muito obrigada. Vamos então rezar uma Ave Maria antes da gente encerrar, e o nosso agradecimento é em nome da coordenação da Crisma e do retiro do Faça-se Live. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite a todos. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Laila. Obrigada. Quero agradecer, Gisele, agradecer a vocês que ficaram conosco aqui também. Obrigada pela paciência, pela presença. E nos colocamos à disposição, né? De repente, se quiserem mandar essas perguntas que ficaram, nós estamos à disposição para responder, né? Pode mandar Você tem meu número particular, né, Gisele? Ou também, se quiserem mandar lá no direct do Imago Dei TDC, né? Fiquem à vontade, convido vocês a seguirem lá o nosso Instagram, nos ajudar a divulgar esse projeto. Se quiserem participar da live agora, né, vai começar em alguns minutinhos, falando um pouco da nossa história com a teologia do corpo. E temos alguns conteúdos gratuitos também no nosso Telegram, no nosso YouTube, alguns podcasts, né, sobre a teologia do corpo, falando de temas bem práticos também. Então, fica aí o convite para vocês e, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade. Contem com as nossas orações aqui também.